Olá pessoal, estamos aqui de novo, mais uma semana. E hoje a gente vai falar sobre meta-hemoglobinizantes. Não pode assustar, mas já dá pra gente ter uma ideia do que essa palavra quer dizer, né? E aí a foto do slide também ajuda nesse sentido. Então tem alguma coisa a ver com hemoglobina, de verdade. Tem alguma coisa a ver com hemoglobina. Então vamos entender o que são essas substâncias capazes, né, de afetar a hemoglobina de alguma forma. Então, quando a gente pensa, se eu tenho pensa na toxicologia, né, de eu ter uma substância que é capaz de afetar a hemoglobina, a gente tem que lembrar qual é a função dessa hemoglobina no nosso corpo. E aí, como todos vocês sabem, a função da hemoglobina é basicamente, ou uma das suas principais funções é transportar oxigênio. Essa seria a principal função da hemoglobina. E aí, como é que essa hemoglobina faz isso? Então, lembrando que a hemoglobina é uma proteína quaternária, como vocês podem ver aqui, né? Então, ela é uma proteína que tem estrutura quaternária. E dentro da hemoglobina existem 4 grupamentos que a gente chama de grupamentos M, né? E aí, se a gente lembrar desses grupamentos M, o que eu tenho nele? Eu tenho no centro dele uma molécula de ferro. Então, eu tenho aqui no centro dele uma molécula de ferro. Esse ferro, ele é o principal, né, vamos dizer assim, o principal artista no processo de transporte do oxigênio, porque é nesse ferro que o oxigênio vai se ligar, né? Se vocês perceberem aqui, esse ferro ele tá com NOx 2+, que é o ferro que a gente chama de ferro ferroso. Esse ferro ele tá na forma reduzida, e quando o oxigênio, que o nome já tá dizendo o que ele faz, né, oxigênio oxida, quando o oxigênio do pulmão entra em contato com esse ferro lá da hemoglobina, ele oxida o ferro, se liga no ferro e dessa forma ele consegue ser transportado através da hemoglobina. Só que, justamente como é no ferro onde esse oxigênio se liga, existem moléculas que tentam proteger esse ferro, né? Então, se a gente der um zoom naquela região, o que eu tenho aqui? Eu tenho meu grupamento M, que é essa porçãozinha assim vermelha, né? Que vocês estão vendo aqui meio como um retângulo. E aqui no meio eu tenho a minha molécula de ferro. Essa molécula é uma molécula, como a gente viu no slide anterior, ela tá, deixa eu botar pra cá, fica melhor de enxergar. Ela tá na forma de ferro 2+, altamente oxidável, né, facilmente oxidável. Então, e como a gente tem vários processos no nosso corpo de estresse oxidativo, a hemoglobina ela precisa de alguma forma proteger esse ferro. E aí a gente tem essas duas moléculas de histidina, principalmente essa aqui na posição 64, a gente tem outra aqui na posição 93, que são as moléculas que protegem esse ferro da oxidação e impedem que os processos de oxidação do nosso corpo naturais possam oxidar esse ferro e impedir o transporte de oxigênio. Então, um dos principais protetores do ferro da hemoglobina são essas histidinas, essa na posição 93 e essa daqui na posição 64. E como eu falei pra vocês, né, só pra gente relembrar, o ferro que tá lá na hemoglobina, e minha letra não vai sair tão legal, ele é o ferro 2+, que a gente chama de ferro ferroso, certo? Existe uma outra forma de ferro, que é o ferro 3+, que esse ferro a gente chama de ferro férrico, né? Ele tá com NOx maior, ele é mais rico. Todo o processo, pessoal, que transforme o ferro 2+ em 3+, a gente chama esse processo de oxidação. Toda vez que o ferro férrico for transformado em ferro ferroso, ou seja, passar do NOx 3+ para o NOx 2+, a gente diz que esse processo é chamado redução, tá? E só para a gente lembrar lá da química, o elétron, né, é uma molécula de carga negativa. Então, para eu ter redução, eu tenho que ganhar um elétron. Então, o ferro 3+ ganha um elétron, né, ganha uma carga negativa e vira ferro 2+. E toda vida que a gente tiver um processo de oxidação, o que vai acontecer é a perda de um elétron, certo? Então, lembra que menos com menos é mais. Então, se eu tiver 2 menos 1, isso daqui vira 2 mais 1. Então, fica 3, que é o NOx do ferro férrico. No caso da redução, eu vou ter o ferro férrico que está 3, mais uma carga negativa, né? Mais menos 1, a gente acaba ficando com NOx de 2. Deu para entender, pessoal?
Se vocês não entenderem, a gente pode discutir um pouquinho melhor isso lá no dia do nosso fórum, que vai acontecer no dia e horário da disciplina. Mas eu acho que ficou claro. Então, o ferro que está lá na hemoglobina vai ser o ferro ferroso. Vai ser o ferro que tem o NOx mais 2. Quando o oxigênio chega no ferro, deixa eu desenhar aqui embaixo. Então, vamos lá. O ferro que está lá no grupamento M vai ser o ferro mais 2. Quando o oxigênio chega, o que esse oxigênio faz? Ele oxida esse ferro para a forma mais 3. Essa hemoglobina que está com ferro férrico ligado ao oxigênio vai se transportar pelo meu corpo, chega lá no meu tecido. Eu tenho processos de redução no meu tecido. Ou seja, vai ganhar um elétron, esse ferro volta a ser mais 2 e esse oxigênio é liberado no tecido e essa hemoglobina com o seu ferro ferroso volta a ter novamente a capacidade de pegar oxigênio e transportar pelo organismo. Tranquilo? Beleza. Os medicamentos ou as substâncias que são consideradas meta-hemoglobinizantes, elas são capazes de fazer o quê? Eu tenho o ferro ferroso, que pode estar ligado ao oxigênio e virar ferro férrico. E no momento dessa quebra, essa redução não acontecer, e esse ferro fica na forma férrica, e ele não vai conseguir pegar um outro oxigênio. Ou podem existir moléculas que entram lá na hemoglobina, como o cobre, por exemplo, é uma molécula capaz de fazer isso. Ele entra lá na hemoglobina, a hemoglobina ainda está com o seu ferro apto a carregar o oxigênio e ela vai lá e oxida esse ferro. Ele também vai ser um ferro que não vai ser capaz de carregar o oxigênio. Quando a hemoglobina está com um ferro ou mais de um ferro, seja por qual for o motivo, de forma direta ou indireta, que depois eu vou explicar isso para vocês, e o ferro não está podendo ser capaz de carregar o oxigênio, e lembrando que a hemoglobina tem 4 moléculas de ferro, quando um ou mais desses ferros estão incapazes de carregar a hemoglobina, a gente chama essa hemoglobina de meta-hemoglobina ou metahemoglobina, né? Já meio que se fundiu esses nomes. Então, quando você tem uma determinada parcela das suas hemoglobinas na forma meta, que seria essa forma não capaz de carregar o oxigênio, né, ou não apta a carregar o oxigênio, você diz que o paciente entra em metahemoglobinemia. E aí, sintomas vão acontecer, principalmente relacionados, né, à insuficiência de oxigenação periférica. Já já a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Mas vamos continuar aqui. Então, quem são, né, essas substâncias metahemoglobinizantes? São as substâncias capazes de converter o ferro 2+, que é o ferro ferroso, para o ferro 3+, que é o ferro férrico. Ou seja, toda hemoglobina que tiver o ferro na forma férrica, ele é chamado de metahemoglobina ou metahemoglobina, certo? No próximo slide vocês vão conseguir visualizar isso mais fácil. Então aqui o que eu tenho? Eu tenho aqui um grupamento M, que a gente viu na forma de figura, mas ele está aí na forma de estrutura química, que é o que é de fato que ele é, né? Então eu tenho aqui o meu ferro e esse ferro está na forma férrica. Esse ferro aqui, ele não consegue carregar o oxigênio. Quando a hemoglobina está com um ou mais ferros nessa forma, ela é chamada de metahemoglobina ou metahemoglobina. Tranquilo? Bom, como eu disse para vocês, a gente tem duas maneiras dessa oxidação acontecer. Ela pode acontecer de forma direta, como o cobre, algumas moléculas conseguem entrar nas hemácias e gerar esse processo de oxidação, ou ela pode acontecer no processo natural de libertação desse oxigênio. Então, só lembrando, toda hemoglobina que está carregando oxigênio, como vocês podem ver aqui, ó, ela está na forma 3+, porque o oxigênio já foi lá e foi capaz de oxidar esse ferro. Então, está o oxigênio lá juntinho da hemoglobina. O que é normal acontecer? O normal acontecer é, quando essa hemoglobina chega lá no tecido, a gente tem processos de redução, essa hemoglobina volta a ficar com o ferro no NOx ferroso, mais 2, e liberar esse oxigênio para o meu tecido. Isso é normal, tá? Mas o que pode acontecer? Existem substâncias que, nesse momento de liberação desse oxigênio, ele libera um ânion superóxido, que é o oxigênio com essa carga negativa, e a hemoglobina continua com o ferro mais 3.
Então, essa hemoglobina, como eu já disse para vocês, ela vai ser chamada de metahemoglobina, e ainda tem um agravante. Além de eu formar uma hemoglobina que não é capaz de carregar oxigênio, eu vou gerar um ácido que está relacionado com o processo de estresse oxidativo. É uma espécie reativa de oxigênio, ânion superóxido. Então, eu ainda vou provocar estresse oxidativo no tecido onde esse ânion superóxido está sendo liberado. Então, a ideia, né, de uma substância que causa metahemoglobinemia é essa, que na hora que ela vai soltar o oxigênio, ela acaba liberando o ânion superóxido, dando um problema na oxigenação do tecido, porque esse ânion ele não consegue oxigenar o tecido e ainda deixa a hemoglobina incapaz de carregar o oxigênio. Então, quando a gente pensa nisso, isso é muito problemático para a saúde, porque a gente precisa para viver dessa oxigenação. Agora, uma das coisas que a gente precisa se perguntar qualquer porção da minha hemoglobina que for virar na forma meta, isso já vai ser um problema? Não vai ser um problema, porque a gente não precisa de todas as nossas hemoglobinas funcionando para que a gente tenha uma oxigenação perfeita. Se a gente precisasse, os pacientes anêmicos estariam com sérios problemas de oxigenação, né? Então, de fato, eles têm alguns, mas não chega a ser fatal ou vital, né? Então, naturalmente, a gente já tem mais ou menos em torno de 3% de processo de oxidação normal, né? Então, eu já tenho naturalmente minhas hemoglobinas em torno de 2 a 3% na sua forma meta. E isso não altera em nada a minha oxigenação periférica. Por quê? Porque nos meus tecidos a gente tem mecanismos de processo de redução. Então, fatalmente, algumas hemoglobinas vão ficar dessa forma, mas nos tecidos a gente tem processo de restauração, vamos dizer assim, dessas hemoglobinas. E aqui seguem os principais mecanismos de proteção das nossas hemoglobinas. A gente tem, por exemplo, a NAD diaforase, né, que é o sistema chamado NAD, é o diaforase 1 e diaforase 2, que é a via principal e via alternativa de redução da nossa hemoglobina. Temos a superóxido dismutase, né, que diminui a formação daquele ânion superóxido. Temos a catalase, que diminui a formação do peróxido de hidrogênio. E a glutationa. A glutationa eritrocitária, gente, como a gente viu também na aula lá de metais, é uma das principais enzimas que ficam inibindo processos oxidativos nas hemácias e protegem as hemácias, inclusive, contra a sua hemólise, tá certo? Então, o principal objetivo delas é neutralizar a formação de radicais livres para minimizar o estresse oxidativo celular ou restaurar a hemoglobina do seu estado férrico para o seu estado ferroso. Então, esses 4 grupos aqui, né, de sistemas enzimáticos, eles têm esse objetivo. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a diaforase 1 e diaforase 2, que são os principais sistemas. Então, a via principal, como eu disse para vocês, né, conhecida como diaforase 1, ou NAD-citocromo B5 redutase, é a via onde ela participa basicamente da redução dessa forma hemoglobina na forma meta, incapaz de carregar oxigênio e consegue restaurar essa hemoglobina. Então, essa via funciona normalmente na gente e é o que faz aqueles 3% de autooxidação normal não serem problemáticos. Na ausência dessa via, a gente tem uma via alternativa, que é uma via que depende do NADPH, certo? E esse NADPH, ele vem lá da via da 6-glicose-fosfato desidrogenase. Então, é uma via que depende, a via do NADPH é uma via que depende do metabolismo da glicose. E aí a gente tem algumas pessoas que têm deficiência nessa enzima. Então, essa via, nas pessoas que têm deficiência da 6G-PD, não vai funcionar muito bem, tá? Vocês poderiam me perguntar, professora, existe alguma doença onde a pessoa não tem alguma via dessa de redução? Existe. São as metahemoglobinemia congênitas. Depois vocês colocam na internet metahemoglobinemia congênita, você vai encontrar uma família que é meio azulada, justamente por causa da cianose, que é uma característica da metahemoglobinemia, tá? Então, existem pessoas que têm deficiência nessa via, elas não têm esse citocromo B5 redutase. Então, como elas não têm esse citocromo B5 redutase, elas não conseguem reduzir o ferro da hemoglobina. E aí, a quantidade de hemoglobina que se acumula na forma meta, ou seja, com o ferro oxidado, é muito grande e compromete, de fato, a oxigenação desse paciente, tá? Então,
Existem algumas outros processos que podem acontecer de forma direta, como a glutationa, como eu já tinha dito para vocês, e a própria vitamina C. Então a gente normalmente conhece a vitamina C como sendo um antioxidante, que hoje é muito utilizado para pele, né, para anti-envelhecimento. Mas a vitamina C, o fato dela ser antioxidante significa que ela é um agente redutor. Não sei se vocês lembram isso da química lá com o professor Roberto. Toda substância antioxidante é um agente redutor. E é justamente isso que eu estou precisando. Porque quando eu tenho uma hemoglobina na forma meta, eu preciso que ela passe do ferro 3+, para o ferro 2+. E lembrando que a gente viu que esse processo de 3 para 2 é um processo de redução. Então, a vitamina C, o ácido ascórbico, ele atua como um agente redutor, restaurando também essa hemoglobina. Ah, professor, então a vitamina C seria mais, vamos dizer assim, seria mais eficiente do que essas vias? Não. A via do citocromo B5 redutase e a via alternativa do NADPH são mais efetivas do que o ácido ascórbico, tá certo? Depois a gente vai falar um pouquinho do ácido ascórbico dentro do tratamento. Quais são as formas de citocromo B5 redutase que nós temos? Nós temos uma forma solúvel, que é a que interessa pra gente, que é a que está nos eritrócitos, e temos uma forma que está associada à membrana, que está relacionada com o metabolismo de ácido graxo, que está relacionada com o processo mitocondrial. Mas a que é importante pra gente hoje é a solúvel, é a que está nos eritrócitos e é a citocromo B5 redutase que eu preciso que seja ativada quando eu tenho um processo de oxidação da minha hemoglobina com formação de metahemoglobina. Essa citocromo B5 redutase, né, eu tenho aqui o citocromo B5, essa citocromo B5 redutase, ela vai reduzir o citocromo B5. Então, o que ela vai fazer com o citocromo? Se ela vai reduzir, ela vai dar para esse citocromo uma carga negativa. Então, a citocromo B5 redutase doa um elétron para o citocromo B5 e esse citocromo B5 fica reduzido, né? Ele está aqui reduzido. O que esse citocromo B5 reduzido faz? Ele doa mais um elétron para a minha metahemoglobina, que lembrando que ela está com o ferro na forma 3+, né? Vou botar aqui HB, ferro 3+. Quando eu tenho um elétron sendo recebido, o que vai acontecer? Ela vai restaurar e voltar a ser a minha hemoglobina na forma de ferro 2+. Por quê? Porque ela recebeu uma carga negativa, certo? Então, essa minha hemoglobina agora, no seu estado normal, não é mais metahemoglobina, é a hemoglobina. Essa hemoglobina, ela pode agora ganhar um oxigênio, porque esse ferro agora pode ser oxidado, tá? Então, é um processo de restauração da hemoglobina. Já a via da diaforase 2, que é a via que depende do NADPH, é uma via que ela acontece naturalmente na gente. Então, deixa eu só mostrar aqui pra vocês, ó. Esse NADPH, ele vem lá do metabolismo da glicose, depende da glicose 6-fosfato desidrogenase, certo? E a partir... Opa! Minha coordenação não tá muito boa, não. A partir do NADPH, o que a gente vai ter? A gente vai ter também esse NADPH doando um elétron, né? Na verdade, doando um elétron aqui para a metahemoglobina. E ela recebendo uma carga negativa, ela volta a ser ferro 2+, virando hemoglobina. O que a ciência descobriu? A ciência descobriu, gente, que o azul de metileno, que é aquele corantezinho azul que a gente conhece de laboratório, esse azul de metileno, ele consegue acelerar em 5 vezes, ele consegue potencializar em 5 vezes essa via. Naturalmente, essa minha via pula desse prazo para esse. E quando eu dou o azul de metileno, ele entra aqui nesse processo intermediário e aumenta bastante a doação de elétron, em 5 vezes. Então, hoje, um dos principais tratamentos para quando uma pessoa entra em estado de metahemoglobinêmia, seja ela congênita, né, patológica, seja ela através de uma substância química, de uma intoxicação aguda ou crônica, o azul de metileno hoje se constitui um dos principais tratamentos. O que a gente conhece é que a gente não tem como aumentar a via principal. Então, a minha via principal ela vai funcionar do jeito que ela pode, tá? Mas a que a gente tem como potencializar a via alternativa, que é a diaforase 2, né? Que é a que depende... Diaforase 2, que é a que depende da via glicolítica.
Então a gente consegue aumentar aí em 5 vezes a doação de elétron em restauração dessa hemoglobina. Aí vocês me perguntam, professor, e quem tem deficiência da glicose 6-fosfato desidrogenase? Gente, não vai ter esse NADPH. E se essa pessoa não vai ter esse NADPH em quantidade suficiente, você não tem como quintuplicar uma via que já não está funcionando muito bem. Então, o azul de metileno para pessoas que têm deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase se torna basicamente inefetivo, tá certo? Bom, eu vou dar uma paradinha agora. Já estamos aí com 21 minutos de vídeo e já eu retorno com vocês. Tá joia? Assistam agora os meta-hemoglobinizantes parte 2, que a gente vai falar um pouquinho do tratamento e de quais são as substâncias que são meta-hemoglobinizantes. Beleza? Aguardem um pouquinho.